Olá, meu amigo, tudo bem? Nós iremos abordar um assunto de suma importância: profeta e profecia. Aqui é seu amigo, evangelista e escritor Samuel Teodoro. Vamos aos textos bíblicos. Números capítulo 22 e o versículo 6 vai dizer o seguinte: Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se eu poderei ferir e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Aqui é um embate entre Balaque e Balaão. Balaão era um profeta da parte de Deus. Balaque era um homem de autoridade naquela região. E não poderia estar vencendo o povo de Deus somente na guerra. Por quê? Porque Deus era com o povo de Israel. Então, para ele ter êxito na guerra, Balaque comprou a profecia da boca de Balaão. Mas Deus, ele se fez presente naquele ato e não concordou. Em vez de Balaão profetizar maldição, Deus trocou as palavras na boca de Balaão e ele profetizou bênção. Vamos às profecias que Balaão, ele foi comprado para profetizar maldição, e em vez de profetizar maldição, Deus trocou as palavras na boca do profeta e ele profetizou bênçãos. Olha só, a profecia, a primeira, já vai. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Era para ele profetizar maldição, mas Deus trocou as palavras na boca de Balaão. Outra profecia, na qual ele foi profetizar maldição e acabou profetizando bênção. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Aí Balaque ficou nervoso, né? Falou, vou te dar mais uma oportunidade. E já vai ele de novo. Foi profetizar maldição e acabou saindo bênção. Olha a profecia, que era para ser maldição e saiu bênção. Pois contra Jacó não há vale encantamento. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem feito. E Balaque deu outra oportunidade para Balaão. E lá vai a Balaão agora profetizar maldição e sai essa profecia. Benditos que te abençoarem e malditos que te amaldiçoarem. Você viu que o profeta, ele tinha a responsabilidade de entregar a palavra na íntegra, sem distorcimento e sem distorções. É bom nós falarmos que o profeta, ele foi até João Batista, o último dos profetas, que por sinal, dito pela própria palavra de Cristo, pela boca de Cristo, aqui encarnado aqui na terra, o maior de todos os profetas nascido de mulher. É bom nós dizermos que hoje, aquele que tem o dom de profecia não é igual aos profetas do Velho Testamento, não. O profeta do Velho Testamento era o tempo da teocracia. Samuel, ele foi um grande profeta e juiz diante de Deus. Teocracia. Deus regendo o povo através do homem. Muito bem, mas foi e se encerrou em João Batista. Profecia. A profecia é uma... O que é a profecia? É uma declaração da mente de Deus à mente humana. A profecia pode ser no passado, no presente ou no futuro. No ato profético, a vontade divina, ela é soberana. O homem não manda na sua boca. É Deus usando o instrumento para transmitir as verdades que devem ser transmitidas. Muito bem. E é bom nós dizermos que profecia, muitas das vezes as pessoas usam para profetizar maldição, sendo que Deus nem está amaldiçoando. Foi o caso
de Balaão e Balaque, que foi comprado, foi tentar comprar o profeta, mas Deus não concordou com a profecia. Muito bem. Porque Balaão, ele era, ou nós dizemos que ele era materialista. E nós temos este pensamento: profecia não é conselho. E conselho não é profecia. Muito bem. É bom nós dizer, porque às vezes as pessoas dão um conselho, pensa que é uma profecia. Profecia é profecia. Conselho é conselho. Profeta, o que é profeta? Ele vem do hebraico roi ou nabi. É uma proclamação, ou melhor, é um proclamador da mensagem divina. O profeta, ele é um proclamador da mensagem divina. A profecia sempre começava, você já percebeu? A profecia sempre começava, assim diz o Senhor. E hoje você vê que as pessoas não têm essa responsabilidade de entregar a profecia na íntegra. Fala de qualquer jeito, não. Você, quando for entregar uma profecia vinda da parte de Deus, você tem que ter essa responsabilidade de dizer: não é eu que vou falar, assim diz o Senhor. Deus ilumina a mente do profeta e manda a mensagem e ele transmite ao povo, a quem é de direito. Quando ele não transmite, Ezequiel capítulo 33 nos diz que aquele que deixar e se omitir da mensagem divina, ele vai receber as consequências, e o sangue dos inocentes cairá nas suas mãos. Muito bem. É bom nós dizermos que existe a profecia direta, que foi como o Senhor falava com Moisés, boca a boca, cara a cara. A profecia em linguagem figurada, né? É só você ver ali no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 3 ao 5. E a profecia em forma de apresentação dramática, que foi o caso de Oséias, capítulo 1 e versículo de número 2. Muito bem. O profeta, ele sentia. O profeta, ele sentia. Está lá no livro de Jeremias. O profeta, ele sentia. Ele sentia as dores que o Senhor Jesus, ele sentia. As dores que o Senhor Jesus sentia, o profeta, ele fazia ele trazia aquela mensagem ao seu coração, mas ele sentia o impacto da dor que o próprio Senhor sentia. Prova disso, Oséias. Prova disso, Jeremias. Prova disso, os profetas que viveram aí nos tempos do Velho Testamento, da lei, na qual era um tempo da teocracia. E os outros profetas que viveram também, como eu acabei de dizer, Oséias, Jeremias, Daniel, Abacuque, esses daí foram profetas, Amós, todos foram profetas, o último João Batista, mas ele sentia as dores de Cristo, ele sentia o pesar que Jesus sentia lá no céu, ele também sentia aqui na terra. Bom nós falarmos, né, essa palavra, porque tem muita gente que às vezes usa a profecia para o seu bel prazer. A profecia é de Deus, não é sua. Você deve entregar apenas com responsabilidade. Não deve ser pago a profecia, não deve ser comprada. Muitas pessoas às vezes pensam que a profecia, eu vou dar um dinheiro para você me profetizar a bênção, porque eu vou comprar a profecia. Não, a profecia é de Deus. Você só vai entregar. Você só entrega. Aí nós vemos que o pecado não conseguiu entrar. Só para nós esclarecermos aqui o embate de Balaão e Balaque, não conseguiu entrar. Mas o pecado entrou sorrateiramente. Números capítulo 24, versículo... E o último versículo 25, mas quando começa o capítulo 25, você vê. O título já diz assim: os israelitas pecam com as filhas dos moabitas. Você viu? O pecado não entrou de um jeito, entrou do outro. Temos que tomar cuidado para o pecado não entrar na nossa vida. Mas falando de profecia e profeta, por que não dizer um dos maiores profetas da Bíblia, Enoque, um dos maiores profetas da Bíblia, Noé, um dos maiores profetas da Bíblia, João Batista, um dos maiores profetas da Bíblia, Moisés, um dos maiores profetas da Bíblia, Samuel, um dos maiores profetas da Bíblia, Zacarias,
Todos esses foram grandes diante de Deus, mas nenhum se compara ao nosso Salvador Jesus Cristo. Ele cumpriu todos os requisitos de um grande profeta. Todos tiveram falhas, menos o nosso Salvador Jesus Cristo. Espero que eu tenha esclarecido o que é profeta e o que é profecia nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite, na qual você vai ouvir o vídeo. Mas não se esqueça, o profeta não é mais importante do que a profecia. Quando um não quer fazer a obra de Deus, Deus levanta outro para fazer. Mas a obra de Deus, ela é feita. Por quê? Porque o profeta, ele é apenas um canal. O conteúdo que está dentro desse canal, desse encanamento, é mais importante. É como se fosse um cano vindo a água. A água, o cano é apenas o recipiente da água. A água é que é importante, que chega às torneiras das pessoas para beber. Então, o profeta não é mais importante do que a profecia. E lembra-se disso, a maior profecia é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. A maior profecia é a palavra de Deus. Não fica aí procurando profecia em lugares, às vezes vou ali porque eu vou ouvir um profeta. Não. Você deve ler a palavra de Deus, você deve meditar na palavra, muito mais do que ler. Você deve meditar na palavra. O que é meditar? Meditar é você ler a palavra de Deus, você lê um versículo, você procurar referências, você ficar com aquela palavra durante o dia, você ir dormir com aquela palavra durante a noite, e você fala, a palavra está moendo meu coração. Você está meditando na palavra de Deus, você está aprendendo com a palavra de Deus. Maior profecia. Quando as profecias elas falam, nós ouvimos. Mas quando abre a palavra de Deus para ser pregada, meditada, ensinada, lida, todas as profecias se calam perante as Escrituras. E nenhuma profecia é de própria consciência humana. Todas elas vêm através da palavra de Deus, que é a maior de todas as profecias. Que Deus venha te abençoar, Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Não se esqueça, aqui é seu amigo, o escritor evangelista Samuel Teodoro. Que Deus venha te dar vitória, graça e misericórdia, que nós podemos aprender cada dia mais com a profecia da palavra de Deus.